Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Peçamos que Deus nos conceda a sua luz e o seu dom, para que, meditando na sua palavra, tiremos dela para nós o caminho da verdadeira vida e sejamos fiéis. Nós estamos refletindo na carta aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 19. Vou me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora vossos membros a serviço da justiça, para chegar à santidade. Quando eres escravos do pecado, eres livres a respeito da justiça. Que frutos produzis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, enquanto que o dom de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A linguagem corrente é esta: que as pessoas colocam-se a serviço do pecado porque querem o pecado, porque não querem se afastar do pecado. E no fim, amam o pecado. Ora, amando o pecado, colocam tudo de si a serviço do pecado. São escravos do pecado. Ora, parece tão teórico, mas olha, por exemplo, uma pessoa que se entrega ao roubo. O seu pensamento sempre vai voltar para o roubo. E ainda que padeça por ter roubado, volta a roubar. É difícil e é certamente uma grande obra de Deus que haja conversão numa vida assim. Mas a verdade é esta: estava no vício do roubo e tinha toda a sua vida na escravidão desse vício. Mas acontece com quem se converte e busca Deus o contrário. Aí toda a vida vai estar a serviço da glorificação de Deus e de uma vida justa e santa. Coloquemo-nos inteiramente a serviço do bem. É o Senhor que nos convida. Se o salário do pecado é a morte, o fruto de uma vida justa é vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Vale a pena converter-se? Vale a pena buscar o caminho do Senhor e nele uma vida nova. O cristão, então, é livre dos entraves da lei. Há uma pergunta. Eles pediram para comentar sobre o versículo 20. Para comentar o versículo 20, isso que foi pedido. Quando eres escravos do pecado, eres livres a respeito da justiça. Fazendo-nos escravos do pecado, nem prestávamos atenção na justiça. Nesse sentido é que ele diz, éramos livres da justiça. Porque nem pensávamos. Praticávamos o mal e a nossa consciência não nos acusava, a não ser naquilo que é a base da verdade em nós.
Porque quando erramos, ainda que não conheçamos lei nenhuma, de certa maneira, a nossa consciência já nos diz que diante de alguma verdade erramos. Mas, escravos do pecado, nem prestamos atenção naquilo que a justiça pede de nós. Ignorais, irmãos, falam aos que têm conhecimento jurídico, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que ele vive. É uma verdade que a própria razão pode nos conceder. A lei só tem domínio sobre o homem enquanto vive. Por exemplo, quem se casa tem no matrimônio uma lei sobre a sua vida e deve viver segundo essa lei, na fidelidade, na retidão. Mas vale enquanto vive, isto é, enquanto os dois vivem. Porque se um deles morre, acabou a lei do matrimônio. O viúvo é como se fosse solteiro, a não ser que tenha filhos e as obrigações com os filhos. Mas, enquanto vive um dos dois, a lei do matrimônio impera. Mas enquanto vive, depois não. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei, enquanto o marido vive. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. A lei vale enquanto a pessoa vive. Até aí não há dificuldade, porque entendemos isto até na lei civil. Assim, meus irmãos, quando vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus, de fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para essa lei, que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado, e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito, não mais para a autoridade envelhecida da letra. Sob a autoridade envelhecida da letra. Ora, como a viúva pode casar-se de novo? Assim nós, no batismo, morremos em Cristo. E se na vida natural estávamos sujeitos a tantas paixões desordenadas, uma vez libertados por Cristo no batismo, agora não mais estamos sujeitos a essa lei. Agora em nós é Cristo que vive. A nossa lei é Cristo, não é uma letra que mata, mas é aquele que vive e que nos dá vida. A letra realmente mata. E é isto que a palavra agora propõe. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Enquanto eu estava sem a lei,
eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou a vida e eu morri. Assim o mandamento, que me devia dar vida, conduziu-me à morte. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião do mandamento, seduziu-me. Por ele me levou à morte. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Então, o que é bom? Tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte, por meio do que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Quando conhecemos a lei, o mandamento, sabemos, temos consciência do que é o pecado. E daí, uma vez conhecendo a lei e tornando a pecar, o pecado se torna excessivamente pecaminoso. Porque daí acontece o pecado, tendo conhecimento do pecado, querendo o pecado e executando o pecado. É aquilo que nós colocamos na doutrina como condição para entender o pecado mortal. Mas o que é pecado mortal? É pecar sabendo que é pecado, querendo pecar e realizando o pecado. É excessivamente pecaminoso. Mas há alguma pergunta. Então tem gente que pode dizer que a ignorância é uma bênção. Tem gente que poderia dizer que a ignorância é uma bênção. Tem, porém erra gravemente. A ignorância não pode ser uma bênção. Cristo nos liberta. Não é uma lei, uma letra morta. É uma pessoa que vive em mim. E quando eu vivo essa pessoa, Jesus Cristo, Senhor, não pode haver bem maior do que vivê-lo. A ignorância não é um bem. Aliás, nenhuma ignorância é um bem. É sempre o conhecimento que vai abrir para nós as portas de um grande bem. Sabemos de fato que a lei espiritual é espiritual e eu sou carnal, vendido ao pecado. Eu não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, eu faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, mas então não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim e não sou capaz de efetuá-lo. Eu não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. É uma linguagem que poderia causar até alguma confusão. E chamamos esta linguagem semita, quer dizer, própria daquele povo e daquela cultura. Mas entendamos com simplicidade. Não quero o pecado. Acontece que sou fraco. E não querendo o pecado, eu não dou passo para buscá-lo, mas na minha fraqueza caio nele. Então vamos comparar assim. Quando eu peco, querendo pecar, e a minha consciência é tão amortecida que eu posso passar por cima dela, peco gravemente, porque me torno escravo do pecado. Mas quando eu tenho consciência de Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, amo a Deus, não quero pecar, mas acabo pecando, realmente eu não quero, e este pecado que eu não quero se torna em mim apenas um ato.
E daí procuro o perdão de Deus. E Deus é pronto para me perdoar, porque eu não quero o pecado, embora a minha fraqueza me leve a pecar. É isto que São João, na primeira carta, nos disse quando nós lemos a primeira carta de São João. Quem é de Deus não peca. Isto é, não quer pecar. Realmente, se somos de Deus, não queremos pecar. Se pecamos, é exatamente esta natureza enfraquecida que nos levou ao pecado. E é o que São Paulo está dizendo. Quem peca é o pecado que está em mim. É uma maneira de dizer a mesma coisa. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Resumindo e unindo as duas expressões, eu não quero pecado, mas acabo pecando. Eu quero o bem e acabo não realizando. É bem a descrição da fraqueza da vida humana. E não há quem, examinando a sua vida, não chegue à mesma conclusão do apóstolo Paulo, a conclusão feliz que faz com que nós reflitamos sobre a condição humana. Sabemos do mal, não escapamos dele. Conhecemos o bem e não alcançamos. E só poderia gerar esta expressão que continua. Sinto nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou! Quem me livrará deste corpo que acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a glorificação que deve brotar da nossa vida quando temos esse reconhecimento. Graças a Deus, somos salvos em Cristo. E é bom recordar, somos salvos em Cristo. É presente, não é futuro. É já. Nós somos de Cristo. Queremos viver Jesus Cristo. Esta é a nova lei da nossa vida. Se a letra mata, o Espírito assim nos dá a vida. Assim, pois, de um lado, pelo meu Espírito, sou submisso à lei de Deus. Por outro lado, pela minha carne, sou escravo da lei do pecado. É o Espírito que dá a vida. Recordemos bem, nós não somos duas pessoas. Nós somos uma pessoa só. Seria doença grave uma divisão da pessoa? Esquizofrenia? Não. Mas há em nós uma divisão de vontade. Quero bem. Por outro lado, acabo querendo também o mal. Quero bem e busco o Espírito de Deus, que me auxilia a buscar o bem. E se me deparo com o mal, que me seduz, então o Espírito de Deus me ilumina para que eu me veja livre do pecado. De agora em diante, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte, o que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente. Deus o fez, enviando
por causa do pecado, o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, numa carne semelhante ao do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vivemos segundo o Espírito, claro, porque fomos batizados. E se fomos batizados, já está completamente realizada em nós a vida no Espírito? Claro que não. Ela está iniciada em nós e há muito para progredir. Cabe a nós não desistir dessa busca, porque temos diante de nós aquilo que o Senhor oferece. Se começamos, como o apóstolo diz em outra parte, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança. Isto vale para a fé, vale para a nossa vida em Cristo. Começamos como crianças, mas depois devemos progredir. Quanta gente nós conhecemos que tiveram um progresso extraordinário na sua vida. Esses nós chamamos de santos. Quem são os santos? Senão pessoas que viveram a sua fé e deram testemunho dela. Não foram super-homens, foram pecadores que buscaram a Cristo, venceram o pecado e glorificaram a Deus. Tem duas perguntas. A primeira é: se é proibido, fica mais interessante em relação ao pecado? A pergunta é esta: se alguma coisa é proibida, ela se torna mais interessante? Certamente por causa da nossa escravidão do pecado. Então é uma lei. É a lei da carne. Não? Se duas coisas estão diante de mim, uma é fácil, e daí que não me é proibida. A outra me é proibida, eu presto atenção naquela que é proibida. Isto não vem de Deus, isto vem da carne, certo? O Espírito de Deus é aquele que não nos deixa seduzir por este tipo de raciocínio. A segunda pergunta? Por que existe o bem, mas o mal se sobressai na pessoa? Existe o bem, o mal se sobressai. Por que isso acontece? Porque existindo o bem, acabamos caindo no mal. Seria melhor assim. Não é que o mal se sobressai. Acontece que, por uma fraqueza que existe em nós, nós acabamos escolhendo aquilo que realmente não é bom, por critérios que não sejam bons. Por exemplo, um critério muito frequente na vida das pessoas é aquele da facilidade. As pessoas querem escolher e acabam escolhendo o que é mais fácil. Se eu devo me levantar às 7 horas da manhã para estudar ou para trabalhar, e eu tenho uma certa facilidade de continuar dormindo, eu acabo continuando dormindo porque eu acho bom. Achar bom não é bom, certo? Dentro daquela lei que Santo Agostinho expõe, na busca da verdade, do bem e do que é belo. As pessoas começam achando bonito o que gostam. Gostam de dormir até tarde? Acham isso bonito, tanto que dormem.
E não poderiam achar bonito o empenho do estudo ou do trabalho? Que é muito mais bonito. Mas as pessoas começam nesta falta de visão. Depois vão progredir até poder gostar do que é bonito. E de fato, uma mãe de família acaba gostando de se levantar muito cedo e preparar a vida da sua casa para a sua família. Ela acaba gostando do que realmente é bonito. Este é o caminho de todas as pessoas. Feliz de quem logo encontra, porque tem gente que demora, certo? Acha bonito, por exemplo, um homem ir ao boteco da esquina e encher a cara junto com os amigos. Há alguma beleza nisso? Nenhuma. Só porque gostam. E acaba se tornando vício. Feliz dele se ele acabar gostando do que é bonito. Isto é, de não se entregar como escravo nem a bebida, nem a comida. Acho que respondi a pergunta, não sei. O Espírito é que dá a vida. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça, prescrita pela lei, fosse realizada em nós, que vivemos, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Prestem bem atenção. Isto daqui não é lenda. Isto é realidade. E se é a realidade, que importante tomar consciência desta realidade. Nós fomos libertados porque Cristo assumiu a nossa condição, aniquilou essa condição de pecado, morrendo na cruz, e nos libertou, ressuscitando para a vida. Com Ele, vencemos a morte. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto que a aspiração do Espírito é vida e paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que viveis segundo a carne, que não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Como é próprio do pensamento daquele tempo, repito, semita, dos judeus, Paulo afirma de diversas maneiras, mas a mesma verdade. Se nós temos Cristo que vive em nós, porque fomos libertados da morte por Cristo, então Cristo vive em nós e não estamos mais sujeitos ao pecado. Embora pecadores,
não estamos sujeitos ao pecado, porque não queremos o pecado, queremos a graça de Deus, que Deus nos oferece generosamente. Mais alguma pergunta? Então não quer dizer que a gente tem vontade de fazer o bem e faz o mal. Quer dizer que nós queremos fazer o bem, mas acabamos realizando o mal. Por quê? Porque somos fracos. Não? Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, é a vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, recebestes aquele espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí, nós devemos voltar a um pensamento extremamente simples para se viver, exposto por João Maria Vianney, chamado o Cura Lars. E São João Vianney disse: que bom se nós que somos de Cristo, durante o nosso dia, nos habituarmos a escolher sempre mais o que é de Cristo. E pensarmos assim: estamos muito bem na cama. Ainda faltam uns 15 minutos para a hora. E nós pensamos: ofereço estes 15 minutos pela minha conversão e de todos os pecadores. E me levanto. Depois, se diante da comida e da bebida, satisfeito, eu penso: eu não preciso comer aquilo que está ao meu alcance. Eu renuncio a isto pela minha conversão e pela conversão dos pecadores. E se numa hora de raiva eu quero dizer palavras pesadas, e eu penso: não digo pela minha conversão e de todos os pecadores, realmente, grande valor tem isto. Por quê? Porque a lei que está em mim é de Cristo. Eu não espero que me mandem. Eu me adianto em praticar. Porque a lei que está em mim é a lei de Cristo. Morri para a carne e vivo para Cristo. Isto não é feito de coisas complicadas. É feito do que há de mais simples na minha vida. Então, vivamos a simplicidade do Evangelho, sujeitos ao Espírito, livres em Deus. Opa, aqui no 17 fala: contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Seria essa escolha da porta estreita dia a dia? Sem dúvida. Escolher a porta estreita é sofrer com Ele, para glorificá-lo e glorificar o Pai. A esperança dos filhos de Deus. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação
dos filhos de Deus. A criação não quer dizer a natureza fora de nós, mas a natureza em nós e fora de nós. Muitos santos, colocando-se diante da presença de Cristo, sobretudo na Eucaristia, pensavam assim: meu Deus, eu estou diante de Cristo. E o que eu mais desejo é estar diante de Cristo. O que eu mais espero é aquela vida que se resumirá em estar diante de Cristo, que completa tudo em todo sentido, como a carta aos Efésios diz. Pois bem, se isto é verdade, e os santos viveram essa felicidade, nós todos podemos viver da mesma maneira. Por quê? Porque, embora neste caminho estreito, eu já estou diante de Cristo. Eu já estou vendo realizada, de certa maneira, tudo aquilo que a promessa de Deus há de realizar. Essa promessa começa já. Então, pratiquemos isto, colocando-nos diante do Senhor e exultando pelo bem que Ele nos concede. Por isso, não tem comparação os sofrimentos que passamos com aquilo que esperamos e que, de certa maneira, já começou a ser realizado. A criação, primeiramente em mim, espera a manifestação da minha filiação. Que seria também viver aquilo que eu vou viver depois da morte. Sem dúvida, a promessa já está sendo realizada. O céu aqui, o inferno não. Não. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E que expressão maravilhosa de São Paulo. A criação aguarda. Em nós, em primeiro lugar. Senão não compreenderíamos. A obra de Deus, que nós somos, ansiosamente aguarda a libertação. Quem não aguarda a libertação? Aquela expressão que vimos acima, quando o apóstolo falou: homem infeliz que eu sou, quem me libertará desse corpo? Agora ele está dizendo, é quando exatamente a manifestação dos filhos de Deus se der. Então a criação inteira será libertada. Quando eu vivo esta libertação, então tudo aquilo que é de Deus há de ser libertado por aquilo que eu vivo. Então, a casa comum, eu defendo, eu não destruo. E nem mesmo esta casa que eu sou, templo de Deus, eu não destruo pelo pecado. Muito pelo contrário, eu preservo para Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que a sujeitou, todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Primeiramente em nós e depois também fora de nós. Gememos, esperando o que Deus nos prometeu. Esperamos ansiosamente. Não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque se alguém vê, como é que ainda espera? Nós que esperamos o que não vemos, é impaciência que aguardamos. E agora, outra expressão linda do apóstolo, outro sim,
o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir, nem orar como convém. É o Espírito que intercede por nós, com gemidos inefáveis. Aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Com gemidos inefáveis, o Espírito ora em nós. Vamos pensar quais são os gemidos inefáveis do Espírito de Deus. E se perguntássemos a uma pessoa verdadeiramente de fé, ela nos responderia prontamente. Primeiramente, os gemidos de Deus estão na sua palavra, na Escritura. Ali o gemido de Deus se manifesta. Por isso, quando a igreja reza os salmos, ela está rezando com o Espírito, gemidos inefáveis diante de Deus. Tão interessante uma palavra da Escritura que diz assim: Senhor, eu suplico para me conceder tudo o que eu necessito, e eu agradeço do fundo do coração tudo o que eu já recebi. Senhor, dá-me ainda o que eu vou necessitar. E daria a impressão que eu estou abusando do meu pedido. Mas quem me ensina a falar isso é o gemido de Deus na sua palavra. Eu confio na palavra de Deus. A palavra para mim é de Deus, não é minha. Então o que ela me ensina a rezar é perfeito. Não há oração mais perfeita e elevada do que aquela oração que a Escritura nos ensina. Porque é aquela que vem por inspiração do Espírito e passou a ser escrita. As outras orações são muito menos significantes do que a oração que a Escritura nos traz. Gemidos inefáveis para rezar como convém aos filhos de Deus. Predestinação. A palavra predestinação já causou muita confusão no meio do povo de Deus. Existe, por um acaso, alguma predestinação? O apóstolo Paulo vai dizer: existe sim. Só que não são duas. Uma só predestinação. Nós somos predestinados para a salvação. Ninguém foi predestinado para danação. Porque Deus enviou seu Filho para nos salvar. É tudo o que Deus quis para nós. Nós somos predestinados para a salvação. Então, ouçamos a palavra. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E os que ele predestinou, também chamou, e os que chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificou. De fato, ele nos predestinou para sermos filhos. Quem não se tornar filho de Deus, vai contra o plano de Deus. Se o projeto de Deus é a nossa salvação, então ai de quem se afasta desse projeto e acaba escolhendo o projeto do mundo. Nada disso conosco. Se sabemos
que Deus nos predestinou, tenhamos o nosso coração sereno. Sabemos que tudo concorre para o bem de quem ama a Deus, como o apóstolo começou dizendo. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus se Deus os justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, melhor, que ressuscitou, está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. E se Ele intercede, nada nos falta. Então, tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. O nosso destino é um feliz destino. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem alturas, nem abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar